Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. 5 horas da manhã, 5h20. Voltei aqui para gravar um pouco mais para vocês. Pensei bastante a noite toda. Naquele outro vídeo eu estava com muito sono, eu estava muito cansado. Eu não dormi, mas da essa hora assim de manhã eu desperto um pouco. Naquele horário lá estava complicado. Também comi uma bomba de chocolate, também me deu um ânimo a mais, sabe? Mas foi difícil passar a noite assim, lavando o rosto. E mesmo alguém um vídeo como aquele, a minha intenção nesse canal é mostrar isso, a realidade do jogo, né? E aí eu fui reparando o que eu podia estar falando aqui sobre esse jogo e tudo. Vou falar um pouco da aldeia 4, da aldeia 1 lá. Dessa aldeia aqui, por exemplo, já tem aquela jogadora ali me atacando, querendo me atacar todo o tempo. Eu já sei que isso aqui vai ser complicado. Então eu vou upar logo aqui o mercado. Qualquer coisa eu gasto dinheiro, os recursos, ou dou, no caso, para a aliança. É importante lembrar isso, gente, as doações para a aliança. Eu ainda não notei, de verdade, se quando você está sob ataque, você consegue fazer a doação. Porque sempre você acaba gastando ali, aí usa o que tem no herói para poder balancear e gastar tudo, né? Mas tem essa doação para a aliança que estava comentando com um rapaz que tá de Citer aqui agora, que é preferível. Por exemplo, tô sem é, ferro no herói. Isso aqui atrapalha muito. Mas atrapalha muito mesmo, tá? Não é pouco. Atrapalha muito. Eu quero fazer algumas construções na outra aldeia e eu só posso upar campo de ferro, porque eu não tenho ferro no. Eu tenho os outros recursos no herói, mas não tenho ferro. Então eu só posso upar o ferro, porque né, os outros que acabam eu posso repor. Ao mesmo tempo, na hora que eu vou sair da conta, o ferro estoura e os outros recursos não. Entende? Mas ok, né? Tem esse ponto para falar. Eu vou só passar de nível aqui no mercado. 2h13? Não. Eu vou primeiro upar. Vou upar esconderijo. E depois eu vou tentar, né? Colocar aquele palácio no 20 para poder. Mas olha, eu já não estou dando tanta atenção em si à capital, né? Mas sim sobreviver, fazer o possível para sobreviver aqui. E falando sobre relevância, a minha aldeia lá tá fazendo tropa. Tá fazendo tropa. Mesmo tendo tomado aquele ataque lá, tá fazendo tropa. Desde ontem eu continuei fazendo tropa. Recebendo os recursos dos outros aldeias e fazendo tropa. Conquistei o Oasis lá, já botei a mansão do herói no 10, agora já tô... Desculpa, gente. Já botei a mansão do herói no 10. Já tá até no 12, eu acho. E tem um aliado ali que eu já falei, né? Tá excluindo a conta, então eu corri para poder pegar esses Oasis. Esse Oasis, talvez um outro. E inclusive eu posso, é, por algum tempo, manter aquela aldeia como capital e levar mais uns campos de madeira, tudo, para poder produzir mais. Principalmente assim, ó. A gente tem o treinador de talento. Se em um dia eu ativar o treinador de talentos, mandar tudo que é recurso para essa aldeia, e depois eu só manter é, é, assim, né? Eu consigo ter uma aldeia com muita tropa. Eu posso dividir, eu posso deixá-las juntas, né? Aqui eu estou pensando que eu faço um pouco de cavalaria, tá? Da cavalaria mais cara. Por quê? Só porque os ataques daquela outra conta são de cavalo, né? E embora aqueles cavalos sejam mais baratos do que esse que eu vou fazer para defender, o meu vai estar no muro, né? Pode ser que eu defenda no oásis? Pode ser, mas vai estar no muro. Então mesmo ele sem armadura zerada, tem uma boa defesa porque a porcentagem do muro vai bonificar ele
né? Então, pelo menos para manter essa aldeia aqui mais difícil. Não é que eu não quero perder a aldeia e etc. Tal. Eu estou perdendo tempo nela, óbvio, não quero perdê-la assim, mas eu tenho que estar mentalmente preparado para perder a qualquer momento essa daqui e a outra, né? Eu posso fazer dificultar, fazer a pessoa é, perder tropa aqui, né? Perder tropa, perder tempo. Eu penso em botar uma tesouraria aqui para ligar uma confusão dos rivais, mas está muito perto. Embora essa aqui está mais distante que a outra. Enfim, eu vou reparar isso no tempo aqui. Eu vou fazer mais esconderijo também. E vou fazer um monte também. Depois eu vou distribuir nos nível 1, sabe? O ponto é esse. Eu quero mostrar aqui, né? Aqui eu já botei 11 mil de armazém. E eu quero mostrar aqui, poderia estar cheio, né? Não está. Fábrica de armadilhas, nível 10. Os campos nem estão muito evoluídos, mas é isso que eu gostaria que vocês percebessem nessa situação. Como lá na capital, que eu não aumento o armazém, por mais que às vezes estoure, eu não aumento tanto o armazém para evitar de ter uma quantidade de recurso que não só a pessoa se vê vai querer roubar, como por ser um armazenamento muito alto, ela sempre vai estar predisposta a olhar ali de novo. Porque se ali tiver, nossa, tô feito, entendeu? Então, como eu não tenho força suficiente para assegurar, não faço. Não vou fazer essa aqui. É, assim não. 5 minutos só. 1 minuto e 20 eu não vou perder esse tempo. Já perco, ó, o tempo da internet em si. Vou botar aqui tudo no 3 e tudo. Então ele vai, gente, ele vai estourar. É desperdício? Mais ou menos. Entende? O que eu quero é aumentar logo os campos da aldeia. Não deixar em evidência. Eu só tenho 100 espiões aqui. As armadilhas. E ponto. Não adianta eu guardar recurso, né? Eu acumular recurso para me roubarem. Então, se a minha produção estiver boa, a hora que eu quiser aumentar o armazém, o celeiro, eu aumento. E tá ok, sabe? Eu não devia ter feito ferro, não. A madeira não. Eu ter feito o ferro. Também tinha feito ali o mercado. Aqui tem que fazer o mercado de novo, mas estou dando prioridade para aqui o. E basicamente eu queria dizer isso, né? Ir seguindo o jogo. Mas qual é o objetivo claro na mente? Relevante. A importância das tropas. Então, assim, por mais que quebre um monte de coisa, etc, tal, se a aldeia ela consegue ainda produzir tropas, né? Meus campos foram quebrados, mas eu consigo produzir tropas, dá para chegar recursos de outras aldeias, etc. Tá ok, sabe? Tá funcional. Na realidade em si, você não perdeu nada. Entende? Porque entre upar esses campos de recursos daqui ou para um campo de recursos de outra aldeia, dá no mesmo. Então, é meramente ilustrativo. São menos recursos, ok. Mas o fato de ser um campo daqui ou ser de qualquer outra não faz a mínima diferença. Tem diferença o quartel, né? Ser quebrado. Mas já tá, daqui a pouco já tá tudo resolvido. Eu quero saber o que eu ia fazer aqui. Eu me perdi. Olha, complicado às vezes. Tô com um cruz ali pra acabar. O que eu ia fazer aqui, gente? Não recordo. Celebração. Isso é importante também, né? Por exemplo, antes de sair, eu olho aqui, 3 mil e pouco, né? Eu vou dormir. Hoje eu vou dormir, né? Então, assim, eu posso jogar o cereal inteiro para o bônus da aliança e tá ok, sabe? Posso jogar o cereal inteiro. Já ali do outro lado eu não posso. Na aldeia 02 eu não posso.
né? Ela tá só 1000 positivo. E aqui eu tenho que aumentar o esconderijo, de verdade, né? Para evitar aquele roubo no oásis. E proteger essa vila aqui. Eu vou fazer cortes quando for barulho muito alto assim, por isso que eu paro de falar, para eu não cortar junto uma fala minha. E vou aumentar bastante esses esconderijos e tal, e depois eu vou dormir. Vou doar tudo para a aliança se não estiver fazendo outras coisas, né? Depois eu vou começar a fazer cavalos. Não vai ser a produção 24 horas, etc. Não, vai ser nesse tipo de situação. Eu vou sair, eu sei que eu vou ficar offline 4 horas, 5 horas, 6 horas, então eu vou botar tudo pro bônus da aliança, calculando o quanto que eu consigo, né, importar aqui, né, ou o quanto que o esconderijo consegue esconder. Mas note, mesmo que passe do que o esconderijo consegue esconder, você tem aí um gap, né, por exemplo, se o esconderijo vai esconder aqui 10.000, né, eu tenho o tempo de 10.000 recursos para o meu seeker vir aqui, gastar, jogar de uma aldeia para outra. Mas eu ainda vou fazer outra coisa. Eu vou aumentar, sim, o armazém celeiro lá da 01 e vou fazer rotas para lá, né? E aí eu vou deixar essa aldeia vazia. Quando eu acordar, eu desligo a rota, ela vai começar a encher. E aí eu começo a fazer as coisas nela a partir de então. Atrasa o desenvolvimento? Atrasa. Mas é o que dá para fazer diante da situação ali. Uma coisa que eu acho que é só desagradável é que tem que ser entendido, né? Quando o jogador ele fica sendo farmado, não é só ele que está sendo afetado, é toda a guilda. Quando um inimigo ele consegue ficar te farmando, 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 você baixa o moral de todos os seus aliados, porque você incentiva que não, essa guilda aqui dá para farmar, né? Então, eu não estou falando de ser farmado uma vez ou outra, né? Acontece, mesmo constantemente, uma vez ou outra, acontece. O problema é uma situação que é recorrente, com horário marcado, sabe? A pessoa sabe que vai dormir, ela vai te roubar, você sabe disso, você não faz nada para poder se precaver, né? Não arruma um sitter, não faz nada, né? E aqui, né? Isso aqui, ah tá, eu já sei o que eu ia fazer lá. Eu ia ver o Elmo para poder fazer mais tropas. Ó. Tem. Era isso que eu ia fazer e eu esqueci. E o herói tá em minha aventura. Eu vou fazer sem o Elmo mesmo. Eu já peguei um Oasis. E o que mais que eu ia falar? Lá do outro servidor, né? Pensei, 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 pensei. Eu já comentei, né? Que a liderança da guilda mudou. Os staff eles saíram, tudo. Parece que agora tá melhor. E a outra, eu fui olhar ali a mensagem. A mensagem que eu mandei. A última mensagem, assim, né? Dia 29. Hoje é dia 2. 9h30, 1. E aí hoje, né? 2 dias. Mas, gente, é muito tempo. Porque é um servidor 5x, né? Não é qualquer velocidade, é 5x. E ontem, às 4 horas, eu mandei mensagem pro líder. Até agora, ele não respondeu. Só tô sem saber se foi o horário do servidor ou o horário ou o meu horário. Mas não importa, né? É muito tempo para um líder não ver uma mensagem assim e etc. O rapaz também que eu tava tratando tá respondendo assim muito, sabe, vamos aí, não, vamos arrumar aqui as vagas e tal. Então, assim, é muito ruim a situação. Já bolei uma estratégia, uma tá, isso é um reforço aí. Já bolei uma estratégia, né? A minha aldeia 4 de 5, 4 de 5 não.
Minha aldeia 8, ela vai produzir agora colono. Ele respondeu. Depois eu vou ler em off. Não vou ler agora. Maravilha. Ele respondeu logo. E vou fazer os colonos. Vou enviar para onde ele vai falar agora. Vou destruir essa aldeia. Vai habilitar para eu poder enviar os colonos da 7 de novo. Eu vou enviar os colonos da 7 de novo, né? E ainda vou manter aqui mais uma para eu poder colonizar. E até amanhã mais outra. Então mais 4 aldeias. E aí eu não sei se eu vou transformar uma aldeia ali em a capital, né? O que vai ser a capital. Se eu transformar ela em cidade, e o que, que eu vou fazer. Mas uma coisa é correta. Eu estava esperando muito ali para atacar aquele outro jogador, para fazer alguma coisa monumental. E o que eu estou vendo? Né? Essa área aqui, eu não posso ficar esperando mais, né? Eu não posso ter amor a estas tropas que estão aqui, né? E agora, me parece que há um objetivo, que há uma clareza, uma direção para seguir nessa guilda aqui. Então, vou me dedicar mais aos planos da guilda, esquecendo essa relação aqui, né, com esse lado. Embora tenha capital ali, eu vou tentar atacar logo aquele jogador, fazer, tentar eliminar aquela ameaça, para eu ficar um pouco mais tranquilo com aquelas aldeias, né? O restante eu acho que eu consigo resolver diplomaticamente, mas aquele jogador ali, ele quer as aldeias do Área 51 e ele quer a minha aldeia. É uma questão pessoal dele, então eu tenho que eliminá-lo. Né? Eu acho que desde a primeira vez que ele fez o movimento, eu já falei que eu teria que eliminá-lo. Né? E isso não se dá por um mero achismo. Né? Vários momentos vocês podem prestar atenção que eu comento alguma coisa antes de acontecer e ela acontece logo em seguida, dias depois e etc. Eu falei daquele jogador que ia virar farm, ele virou. Falei de várias outras situações que aconteceram. Mas é por um comportamento, por uma noção de ações e postura que o jogador toma, que você já reconhece um padrão. Quando ele está ali naquela área e ele vem na aldeia do Área 51, depois dele já ter conquistado uma aldeia do outro cara que estava ali perto, você sabe que ele vai querer expandir assim, conquistando. E ele não quer destruir a aldeia, ele quer conquistar, entende? E ponto. A aldeia gaulesa é uma que falta para ele. Também é uma coisa a se observar. Tinha a. Ele está aqui, né? E aí eu falei um pouco já sobre a importância das aldeias dele para ele mesmo, né? Observei a guilda, enfim. E agora eu vou ter que dar um tempo ali de farmar para poder fazer uma ofensiva. Vou ver se o Área 51 consegue fazer umas catapultas aqui. Não para fazer causa de destruição e etc. Tal, tal. Ou ao contrário, né? Só para causar essa destruição. Mas esse jogador aqui também, ele não tá tão errado, tá, gente? Porque a capital dele tá logo aqui e ter uma posição aqui tão perto é complicado. Principalmente com as botas. E lá, eu acho que eles também têm botas. Não, eles não têm botas ainda. Então é por esse motivo que eu vou tentar antecipar um pouco os movimentos. Porque se eles não têm bota ainda, eles vão poder ter. Daqui a um pouco, sabe? E ele tem treinador lá, tem uma capital muito boa. Então quanto mais tempo eu der pra ele, mais tropa ele vai ter. O herói dele tá nível 51. Isso aqui ele tá muito bem, sabe? Ele tá muito bem. Então não posso dar tanto tempo para ele. Vou ter que atordoá-lo a custo das minhas tropas ali. Ponto. Mas eu preciso da minha capital. Eu não preciso daquelas tropas. Eu posso farmar com outras tropas. Eu posso começar produzindo em outra aldeia. Vou farmar tanto quanto. Posso ir para outra área para jogar esse jogo ofensivo. Ou posso jogar um jogo defensivo, né? E ponto, né? Essa área aqui, ela só é muito complicada. Tá cercando ali de NN, que é uma guilda também forte. Tá cada vez mais se tornando uma área em que eu só conseguiria sobreviver se eu fosse lá para a ISPA, né? A Spanish. Que não vai ser o caso, né? A Spanish ela poderia ser até uma guilda ruim. Ela poderia ser, né? Gerenciador de talento, se ele estiver usando isso aqui, e eu acho que está, né? Por que eu acho que está? Ele já fez uma cidade, ele tem capacidade de gastar aquela quantidade de recursos, ele tem uma capital com mais de 1.000 de população, com elevado. Então, ele certamente
teve capacidade de construir uma tesouraria nível 20 e está treinando tropas. E eu tenho que parar, né? Antes que realmente ele vá fazer algo, como posso dizer, antes que ele tenha força para fazer o que ele quer, né? Por hora, eu acredito que ele não tenha. Ele já espionou de novo o 4051 e ponto, né, gente? Aqui a gente vai dar seguimento na capital logo. Estava enrolando muito para fazer as coisas, estava sem um padrão. Aí eu fui lá no grupo, tem um grupo agora, eu e os outros dois que estão aqui de Dur, e aí fizemos um padrão logo de ordem das coisas que tem que acontecer. E por último eu queria mostrar isso aqui, ó, que é o Top Farm, né? Top Farm. E acaba que não conseguimos mais voltar para o top 10 de jeito nenhum. Ó, 15 milhões, quantos? 20, 196. Cara, olha só, velho. Olha isso, sabe? Isso aqui é daquela tribo, daquela tribo, daquela guilda NN que eu tô falando, que já tem gente aqui pra caramba, entende? Então, assim, eu não olhar pra eles, eles não olhar pra mim, eu fingir que eu tô invisível, entende? Não quero uma briga com eles aqui, você entende? Eu brigaria com eles em outro lugar. Aqui eu não quero, entende? Ali eu quero bater na PS. Se a gente puder ser amiguinho pra bater na PS, a gente vira amiguinho pra bater na PS. Tento falar com alguns jogadores isolados e depois tento usar isso de muleta, né? Vamos botar assim. Não, eu falo com fulano, a gente tá fazendo as coisas junto. Vamos aí, deixa minha aldeia aqui, pô, tá fazendo nada. Eu não vou tomar nada nesse setor. Tem uma aldeia, tem? Capital ali, Camargo, deixa ela lá. E ponto. É, e isso são coisas que você pode fazer também, né? Não tem nada de errado em fazer isso. Você como pessoa, né? Falar com as pessoas, fazer trato, enfim. Mandei mensagem para um outro jogador também. Eu queria saber se ele atacou a TS, a TS ou não, enviadas. Mas ele não respondeu ainda, não leu. Aqui. Esse aqui já tentou atacar o Área 51, né? Também uma coisa perigosa. Eu tenho que ficar de olho aqui. Vou esperar o Área 51 voltar para poder eu sair fora. Porque, nossa. E pior que, assim, gente, eu tô sempre de olho, mas ao mesmo tempo, eu botei uma rota, né? E aí eu tenho que ficar olhando direto mesmo. E não tá dando tempo. Sempre lota. Sempre lota. E aí eu também não quero aumentar o armazém, porque o outro já conseguiu dar uma olhada na Scorpion, na verdade, né? Não na Star. Então, mas ela tá muito perto, entendeu? Então, aumentar mais ainda não chamaria. Como eu tô online basicamente direto, e quando eu não tô ele tá, então, no geral, quando eu falo que lota direta, quase lota. Mas normalmente eu consigo chegar a tempo. E aí eu vou encerrar. É, queria só mostrar, né? Eu quero ficar mostrando seguido assim, para vocês verem o que foi sendo feito, etc. Principalmente aqui no 3x, né? Não tá, não tá estourado, é só a tela congelada. Quero dar seguimento e mostrando, né? O 3x vai demorar mais. Ué, tá sim? Ah, tá. Tava assim. E aí eu vou fazer mais esse aqui, e aí eu vou fazer o mercado e depois aí dormir. E é isso. Progredindo assim, no final vocês vão ver que, mesmo com esses percalços, né? E até, de novo, estava comentando com o jogador que é isso que eu quero mandar. Por exemplo, ele está como meu sitter, e ele falou, não, eu posso fazer tal coisa, tal coisa. Não, eu não quero que faça. Eu quero que vocês vejam que, jogando dessa maneira, eu falo de relevância, tá? Não de tamanho, não de força, é relevância. Você como jogador, entendendo o jogo, se torna relevante, né? Vai ter gente que vai ter mais tropa que você e não vai ser mais relevante. Porque não entende o que fazer com elas, não sabe onde posicioná-las, não sabe onde colocar as aldeias. Então, para a vitória do conjunto, para a melhora do conjunto, ser relevante
mesmo com uma conta que você vai entrar esporadicamente, você vai jogar um jogo assim que, sabe, como o que eu tô fazendo, vai ter gente que vai se doer muito das aldeias serem quebradas e tal, tal, tal. E se fosse o caso do cara ficar vindo e voltando, né, já dá para entender que a guilda ia mandar reforço, né? Então isso dá um ânimo também de você continuar mandando, porque a única coisa que eu preciso é não perder essa aldeia. E por hora, se vocês forem fazer as contagens, etc., normalmente se pede pelo menos 2 ou 3 aldeias de suporte para uma aldeia fazendo tropas, né? Isso eu estou fazendo lanceiro. E no lugar de eu abrir uma segunda aldeia de lanceiro, eu boto um treinador aqui. E continuo fazendo aqui, faço, aí depois eu vou tirando do esconderijo, vou botar a praça de torneio. Mas aí eu já vou ter uma quantidade de tropas que me permite ter uma boa aldeia e eu conseguir defendê-la. E as outras que se lasquem, né? As outras é só no encaixe. E se eu for perdendo, eu só continuo usando outras. Não tem necessidade de eu abrir uma função de aldeia, gastar com um monte de coisas. Não. Gasta só com o necessário para você ser relevante, né? Essa aldeia aqui, estando boa, enviando tropa para tudo quanto é lado, as outras fornecendo recurso. Ponto. É isso. E por agora é isso. Talvez eu diminua os vídeos por dia, porque dois tá demais. Eu tô com lá hoje, né? Acho que saiu o 25. Eu só editei até o 27. Eu tenho que editar, na verdade, acabar de editar o 27, né? E não é editar, né? É que eu assisto o vídeo de novo para poder ver o que eu falei e botar ali na descrição. E para poder ver se não tem nada de errado, né? Ah, teve um que teve um corte, que eu juntei 2 vídeos ali, que eu fiz um corte e não era do mesmo vídeo, ainda bem que eu vi, senão ia pular aquela coisa zoada. Mas, ou seja, eu gravo, aí depois eu assisto, em 2x, mas eu assisto. É, aí faço edição, faço corte, tiro esses barulhos assim muito altos, essas coisas que acontecem. Hoje vai chegar deve chegar um fone melhor para ir para gravação. E é isso. No geral, não tem muita coisa mais, né? Eu acho que eu cheguei a comentar 36k de prata, 30 e 31, né? Tava com 20 e tudo. E eu parei um pouco de ficar entrando toda hora aqui para mostrar para vocês, porque, né, é compulsão, né? Acontece direto, assim, toda hora mesmo. Vou fechar isso aqui. 152, eita, tá vendo? E olha, gente, isso aqui que eu acabei de fazer, isso aqui acontece, tá? Bastante. E tomar cuidado. Porque tem jogador que tem muito, né? Tem muito da prata. E aí você vai dar ali 150 e você dá 15 mil. Putz, ferrou pra caramba. Entendeu? Ferrou muito. Então, cuidado nessa hora. Eu mesmo me empolgo algumas vezes, vou estar perdendo 50. E isso custa. Custa. Porque eu consigo comprar, será? Se eu conseguir, vai ser beleza. Vai ser muito bom mesmo. 250 mais porque eu quero usar. Tá, mas vamos pra venda lá. O que ocorreu? Olha isso, gente. Esse acúmulo assim de servidor e tudo. Por exemplo, esse aqui, o 3x, eu não consigo dar atenção ao mapa para poder é, até ajudar a liderança, né? Dar umas dicas, olha, tal, igual no 5x, por exemplo, uma conversa com o líder agora, que é aquela que ela está respondendo, que a gente estava com aquela guerra com a linha, etc. Mas o que eu proponho era fazer uma junção, porque nós temos jogadores ali muito ruins, jogadores de bola amarela, e tirando esses jogadores e complementando com alguns jogadores deles, por exemplo, que tem um setor inteiro ali que só tem jogador deles, é 100%. Junta, tira, limpa o jogo do trigo das duas, junta e vai fazer uma guilda bem maior, assim, mais ampla e com jogadores realmente interessados, né? Bola amarela, bola vermelha, tem lá, tem aqui, né? Tem lá que eu tô falando assim, tem na linha e tem na outra. Então, mas assim, não dei atenção aqui, perdi o time, né? E o pior é que, assim, não é perder o time da hora que tá saindo. Eu perdi o time das 8 horas, porque a partir de 2 horas, esse item já está no leilão. Em 1 hora e meia, ele já está no leilão. Então, eu tive por volta de 6 horas para poder ir lá, olhar ele, onde ele estava e dar o lance.
E eu acho que eu achei que eu tinha dado, não sei. Só que aí também, ó, 5 mil no pergaminho, 2 mil, 2.500. Então, assim, é, isso aqui eu ganhei na aventura, né? Então foi o segundo ganho que eu deixei de ter, né? Em relação a esses. Esse aqui acho que foi eu mesmo que comprei, e esse aqui não, alguma coisa assim. Mas assim, é o segundo ganho, e esse aqui foi isso mesmo. Esse aqui eu consegui eu mesmo comprar, e esse aqui acabou saindo porque também dei esse vacilo. Isso aqui também mostra que eu erro pra caramba, ainda assim eu lucro. Então, vocês podem, sabe? Realmente podem. Tem espaço dentro do leilão para bastante gente lucrar desse modo. E tem espaço também, porque há muitas pessoas que elas não estão interessadas em lucrar, elas estão interessadas no item e ponto. Então elas só querem comprar o item mesmo, não importa quanto elas vão pagar. Elas têm, tá ligado? Elas estão podendo. E é isso. A muralha, mansão do herói. Tá. Aqui eu vou ver já o que fazer. Acabei enrolando muito. Aqui também acabei enrolando muito. Não botei nada para fazer. Mas é isso, gente. Até a próxima. Até quando eu acordar. Valeu. Falou.